Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre o componente WeGrid, que é um grid utilizado para quem desenvolve em AngularJS. No último vídeo que eu apresentei, eu achei ele um pouco longo, então eu vou mudar um pouco a proposta desses próximos vídeos. E como vocês podem ver aqui, a proposta que seria apresentar um vídeo 2 com todas essas funcionalidades, eu vou estar quebrando essas funcionalidades em duas partes. Então, para esse vídeo de hoje, eu vou apresentar a funcionalidade Tooltip, o menu na grid, editar dados da grid e congelamento de painéis. Vamos começar então com a funcionalidade Tooltip, só para vocês entenderem. O objetivo dessa funcionalidade é a hora que eu passo o mouse em cima, por exemplo, do header, ele vai me mostrar um outro texto aqui explicativo. Então isso serve mais se você precisar explicar alguma coisa a mais ou detalhar alguma coisa a mais no header. O header, a ideia é que o header ele fique mais curto, né? Eu tenha só a palavra-chave e eu posso ter um tooltip aqui para explicar um pouco mais sobre o header. E eu tenho um tooltip também que eu posso usar nas minhas células. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o sobrenome e no meu tooltip eu tenho o nome, dois pontos, sobrenome, dois pontos. Então posso compor aqui fazendo um tooltip customizado. Então, indo agora para o código, o primeiro ponto eu abri para vocês aqui o HTML, a gente vai começar pelo HTML. Abro aqui o tooltip HTML. Então, como eu havia dito no primeiro vídeo da série, para você usar o iGrid, você vai precisar chamar essa diretiva aqui, chamada i-grid, e igual o nome de uma variável. Essa variável aqui eu chamei ela de grid options, mas eu poderia colocar qualquer outro nome de variável aqui. Então, para efeito do tooltip, basicamente eu só preciso ter a chamada da diretiva e o nome da minha variável. Já no meu controlador, eu preciso ter, para funcionar o iGrid, eu preciso ter no meu módulo uma chamada diretiva iGrid, que vai estar aqui, o i.grid. E eu indo para o meu módulo de tooltip, que seria esse trecho aqui de código, eu vou ter a minha variável, que é a mesma variável, o mesmo nome que eu tenho que ter lá do meu tooltip.html. Então aqui no caso eu chamei de grid options. E dentro desse grid options eu vou ter todas as definições das colunas e outras funcionalidades que o iGrid nos disponibiliza. Então aqui para esse grid eu vou ter o enable sorting igual a true, então eu vou ter possibilidade de ordenar as colunas. Aqui o column defs eu vou ter todas as definições de colunas que eu quero apresentar no meu grid. Aqui no caso eu vou apresentar a coluna nome, a coluna sobrenome, a coluna sexo e a coluna e-mail. Tá? Por padrão, o tooltip ele vem desativado. Então como que eu faço para ativar? Aqui no caso do field e-mail, por exemplo, eu vou ter aqui um cell tooltip igual a true, então vou chamar a propriedade de cell tooltip igual a true e a header tooltip igual a true. Então, para esse campo aqui, eu vou ter habilitado tanto o tooltip de célula como o tooltip de cabeçalho. E o comportamento aqui no caso vai ser o seguinte: se eu vier aqui no e-mail, o meu tooltip vai ter o texto e-mail e o meu tooltip de célula vai ter o valor do e-mail dentro da minha célula. Então essa aqui é a funcionalidade padrão do tooltip. Eu basicamente só ativei o tooltip de cabeçalho e o tooltip de célula. Existe uma outra opção que é você colocar outro texto dentro do tooltip. Aqui no caso, por exemplo, no caso aqui da coluna nome,
eu vou ter um cell tooltip, dois pontos, aqui o nome que eu quero colocar no tooltip da minha célula, e o header tooltip é esse texto aqui que eu quero colocar no header da minha grid. Então aqui no caso do campo nome, eu vou ter na minha célula escrito o nome. Para qualquer célula que eu for apresentar, eu vou ter esse texto nome aqui. E no meu cabeçalho eu vou ter esse texto escrito aqui, lista de nomes. Então se eu vier aqui na minha coluna nome, esse aqui é o header tooltip, vai aparecer lista de nomes. E aqui é o minha cell tooltip, onde eu vou colocar um texto fixo aqui que eu coloquei aqui como nome. E existe uma opção de você colocar um tooltip customizado, que é o que eu vou fazer aqui no campo sobrenome. Como que eu faço isso? Eu vou usar a mesma propriedade, né, cell tooltip, dois pontos, só que ao invés do texto, eu vou chamar uma função. E dentro dessa função, eu posso, por exemplo, concatenar informações da minha grid. Como que eu faço isso? Por exemplo, aqui no sobrenome, no meu tooltip de célula, eu vou concatenar o meu nome, que está na minha grid, e mais o sobrenome. Então, para você acessar cada coluna dentro de uma grid, você usa essa sintaxe aqui, row, dois pontos, entity, row.entity, o nome da minha coluna, que é o mesmo nome que tem que estar aqui em field. Né? A mesma coisa aqui para o sobrenome, row.entity, sobrenome. Então aqui no caso, se eu fizer o teste, na hora que eu clicar aqui no meu tooltip de célula, ele vai aparecer aqui, ó, nome, dois pontos, o nome da pessoa, sobrenome, dois pontos, sobrenome da pessoa. Então existem duas formas de eu fazer o tooltip, né? O tooltip padrão, que é no caso aqui do e-mail, né? Que eu deixei só ativei na verdade o tooltip. E o tooltip customizado, onde eu posso colocar uma função e trabalhar dentro dessa função para exibir o que eu quiser dentro dessa tooltip de célula ou tooltip de cabeçalho. Basicamente é isso sobre o tooltip. Agora a gente vai falar sobre a funcionalidade de menu na grid, como colocar um menu dentro da grid, incorporado na grid. O comportamento que eu vou ter um menuzinho aqui no meu lado direito da minha grid. Na hora que eu clicar no menu, eu posso criar itens de menu customizados, como é o caso daqui. E por padrão, ele me mostra todas as colunas e eu posso inibir ou não as colunas. Por exemplo, se eu tirar aqui o campo nome, ele tira da minha grid o nome. Se eu tirar o sobrenome, ele tira da exibição o sobrenome. Então aqui eu posso ativar a exibição novamente. Então eu vou mostrar como que a gente faz para exibir o menu e para exibir um item de menu customizado aqui, que é no caso desse teste de alerta aqui. Eu coloquei no exemplo. Então, vindo para o código, eu vou começar também pelo HTML, né? Eu venho aqui em Partials, Menu. Aqui eu vou ter a mesma sintaxe, eu vou ter uma div, né? E a chamada da minha grid vai ser essa. Eu tenho a diretiva igrid igual o nome da variável. Aqui também não tenho nada demais aqui para ativar essa funcionalidade. Já do lado do meu módulo, né? Eu vou ter o módulo aqui, eu tenho que ter o igrid, né? O i.grid na definição do meu módulo. E eu vindo aqui no meu controlador, eu tenho aqui meu controlador menu CTRL. Aqui eu vou ter a minha variável grid options com as definições que eu tenho da grid, no mesmo molde dos outros exemplos que eu fiz até agora nos vídeos. E eu tenho uma opção aqui que é chamada Enable Grid Menu dois pontos True. Essa opção aqui ela vai permitir com que o menu seja exibido do lado direito do grid. Ok? Só com essa opção ativa aqui, ele já vai me mostrar esse menu com essas opções aqui, columns e as opções de exibição ou não das colunas.
Para eu incluir esse item customizado aqui, que seria um item de menu customizado, eu tenho que usar essa propriedade aqui chamada grid menu custom items. Então a sintaxe é grid menu custom items, dois pontos, e aqui eu vou fazer a minha definição. Entre essas chaves aqui, eu posso ter N itens de menu, separados por vírgula. E para cada item de menu, eu vou ter a opção de um ícone, icon, colocar um ícone que eu queira um ícone aqui, no caso eu coloquei uma engrenagem, mas poderia colocar qualquer outro ícone. Aqui eu estou usando o font awesome para a exibição do ícone. O título, aí eu coloco o título na minha opção de menu. E aqui é a minha action. Dentro dessa action eu vou colocar o código que eu tenho que executar quando eu clicar na opção do menu. Aqui no caso, quando eu clicar na opção do menu, ele vai me exibir um alerta na tela. Aqui eu tenho as definições das colunas, como eu sempre venho fazendo, né? E é exigido pelo igrid. E aqui a chamada do http-get para me trazer as informações da grid. Então basicamente o meu controlador ele tem essas linhas de código. Então aqui para o comportamento, então para esse item de menu, a hora que eu clicar no item de menu, ele vai mostrar um alerta. Então eu posso ter N formas aqui de customizar. Eu posso ter itens apresentando alerta, itens exportando dados, itens para importar dados para dentro da grid, etc. O terceiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai ser o exemplo de congelamento de painéis. Eu vou pular um pouco aqui o editar dados na grid, que é um exemplo um pouquinho mais complexo. Eu vou passar aqui para o congelamento de painéis. Então, basicamente, o congelamento de painéis ele vai me permitir que eu congele determinadas colunas dentro da minha grid e permita só navegação entre as demais. Por exemplo, aqui eu tenho congelado a coluna nome e a coluna e-mail. E com isso eu consigo navegar, tenho um scroll só entre os demais itens da coluna da minha grid. Então, para fazer isso, eu vou abrir o meu HTML. Aqui tem uma diferença que, além de eu ter a minha diretiva uigrid, eu também vou ter que chamar essa diretiva ui-grid-pane para poder trabalhar com o congelamento dos painéis. Já no caso do meu controlador, eu vou ter que incluir essa diretiva aqui, ui.grid.pane, no meu módulo da minha aplicação AngularJS. E como eu disse, no HTML, ui-grid-pane. Então tem que incluir uma diretiva no módulo e uma diretiva no meu HTML. E aqui dentro já do meu controlador, eu vou ter a mesma definição aqui, né, da minha grid, né, o scope.gridOptions. E dentro dessa definição, o que você vai incluir, na verdade, de diferente é esse pane de left ou pane de right. Então aqui no caso, como eu queria congelar a coluna nome e a coluna e-mail, aqui no caso eu congelei para a esquerda, né? O meu item que está mais à esquerda, eu coloquei ele para congelar igual a true. O meu item que está mais à direita, o pane de right, eu coloquei igual a true. Então, só incluindo essas duas propriedades aqui dentro da minha definição de colunas, eu já vou ter esse comportamento aqui de travamento, né? Eu travei a primeira coluna, travei a última, eu consigo navegar entre as demais colunas.
Agora, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês a última funcionalidade desse vídeo, desse tema, né? Que é editar dados da grid. Então, é interessante você montar uma grid e é mais interessante ainda você permitir que dentro da grid eu consiga editar os dados dela, né? Então, quando você está, por exemplo, construindo um sistema, ao invés de você criar telas para editar dados, telas para excluir dados ou para pesquisar, você já inclui todas essas funcionalidades em uma única grid. Então, eu vou ter, na minha grid eu vou ter a pesquisa, vou ter o filtro e vou ter a possibilidade de excluir itens na minha grid e vou ter a possibilidade agora de editar dados na grid. Então, para editar dados da grid, eu vou mostrar duas características interessantes dessa edição. Eu ativei a edição aqui para essa coluna sexo, e nessa coluna sexo eu incluí um drop-down, né, um combo aqui que eu consigo selecionar entre as opções disponíveis. Já no caso da data, na hora que eu clicar na data, ele vai me permitir abrir um componente de calendário onde eu posso selecionar a data que eu queira e incluir a data. Isso é bem interessante, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso. E a edição padrão, que é a hora que eu clico, por exemplo, aqui no campo nome, eu posso apagar e digitar o nome que eu quiser aqui e clicar no Enter para salvar a informação. Então, vamos começar aqui pelo HTML. Aqui eu já vou incluir mais diretivas dentro da minha tag div, né? Além da minha diretiva UI-grid, eu vou incluir a diretiva UI-grid edit, que é para edição das linhas, edição das células, UI-grid-row-edit, que é para edição das linhas, e UI-grid-cellNav. Então, essas são as diretivas que eu tenho que incluir no meu HTML. Já no meu controlador, na minha aplicação, eu vou ter que incluir essas diretivas, né? Como eu disse, essas diretivas aqui eu vou ter que incluir elas no HTML. E essas diretivas aqui, que é o i.grid.edit, o i.grid.roedit e o i.grid.cellNav, eu vou ter que incluir aqui na minha definição de módulo. Vou mostrar aqui para vocês o iGrid cellNav, o roedit e o iGrid edit. Agora entrando mais a fundo no controlador, eu vou ter como sempre, as minhas definições, né, das colunas, né? Eu vou ter, para esse exemplo, eu vou exibir a coluna nome, a coluna sobrenome, a coluna sexo, a coluna e-mail e a coluna data de nascimento. Para simular, vamos começar primeiro como que eu incluo um drop-down lá na minha célula de edição, né? Então, para fazer isso, eu elenquei aqui a minha coluna chamada sexo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar essa propriedade aqui, editable cell template, dois pontos, igual, UI-grid barra dropdown editor. Essa é a primeira propriedade que eu tenho que usar. A segunda propriedade é edit dropdown value label, que é qual que vai ser a minha opção principal, né? A minha opção default lá na minha grid, no meu combo, hora que eu clicar para editar. O Edit Dropdown Options Array vai ser as opções que eu vou incluir dentro do meu combo. A hora que eu clicar lá, ele vai me exibir as N opções. Então aqui no caso eu vou ter duas opções. Eu vou ter uma opção que é sexo masculino e a opção sexo feminino.
Então aqui eu sempre chamo o ID, né, e o nome. Aqui no caso o ID ele está como um texto, mas geralmente quando você monta uma aplicação os IDs são numéricos, né, e aí você define, por exemplo, ID 1 vai representar o sexo masculino e ID 2 vai representar o sexo feminino. Então, incluindo essas propriedades aqui, editable cell template, edit drop down value label e edit drop down options array, eu vou ter esse comportamento aqui. A hora que eu clicar na minha célula, ele vai me mostrar um combo com as duas opções disponíveis aqui para poder selecionar. Agora eu vou mostrar para vocês a questão do campo de data. Tá? Só voltando um pouquinho, com relação à edição de dados, o eGrid ele trabalha com vários tipos de dados. Né? Então quando eu for trabalhar com edição, eu defino um tipo para ele. Então, por exemplo, eu quero editar um número, então eu defino que o meu campo ele vai ser numérico. Ou então eu quero editar um campo booleano, que é true ou false, eu coloco o tipo dele como booleano. Aqui no caso desse próximo exemplo, que eu vou trabalhar com data de nascimento, como vocês podem ver, eu defini o type dele aqui, type date. Né? Então essa definição aqui, a hora que eu colocar type date, é essa opção que vai, a hora que eu clicar lá na minha célula, abrir aquele componente de calendário. E só vai me permitir incluir uma informação do tipo data. E aqui eu complementei o meu exemplo de data usando um filtro, cell filter. Esse cell filter aqui, o formato dele é date, dois pontos, e aqui a máscara. Eu posso, aqui no caso eu coloquei máscara dia, mês e ano, mas eu poderia ter colocado mês, dia e ano, ou só dia, ou só mês ou só ano. Então, para mostrar o efeito disso, se eu clicar aqui na minha célula de data, ele já vai me mostrar máscara, né, que é dia, mês e ano, que é essa opção aqui, né, que é a propriedade Cell Filter. E quando eu coloco o Type Date aqui, ele vai me mostrar esse componente aqui. Ele só vai deixar eu selecionar uma data válida, ele não vai deixar eu colocar texto ou qualquer outro tipo de caractere dentro do meu campo data. E um outro exemplo aqui que eu vou incluir nesse exato momento vai ser um campo do tipo numérico. Então aqui na minha grid eu vou incluir um campo chamado idade, onde o type dele vai ser number. Vou salvar o meu código, dar uma atualizada na tela. Ele me trouxe aqui a coluna idade. Essa coluna ele já tem que estar no meu arquivo JSON lá, né? Senão não vai funcionar. E a hora que eu clicar na minha célula de idade, ele me traz um componente numérico. Ele não vai me permitir digitar texto, por exemplo. Eu tenho que digitar um J, um K, um H, ele não vai deixar. Se eu colocar um texto, por exemplo, aqui eu consegui colocar a letra E, só que ele fica com o meu componente em vermelho. Né? Então ele não permite, se eu der um Enter aqui para tentar salvar essa informação na célula, ele automaticamente vai rejeitar essa informação que eu tentei salvar. Então, para a validação dos campos dentro da grid, como eu havia dito, eu trabalho com tipos, então tipo string, tipo objeto, tipo date, tipo booleano, tipo número. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo com o tipo date, que ele vai mostrar um componente de data. Mostrei para vocês aqui um tipo numérico, ele só vai me permitir incluir número. E se eu incluir outro texto, a hora que eu for tentar salvar a informação, ele vai rejeitar e vai dar um erro. Né? Então esses são os tipos de validação que eu tenho aqui por dentro do campo.
Quando eu estiver digitando alguma informação, se for uma informação inválida, a hora que eu clicar no Enter, que é o comportamento para salvar mesmo, né? Quando eu clico no Enter, ele vai pegar aquela linha inteira que eu atualizei, que eu tentei alterar, e vai tentar confirmar o salvamento. Se tiver algum erro, ele vai cancelar essa tentativa de salvamento da minha linha, da minha célula, da minha linha ou da minha célula. E aqui um outro diferencial que eu tenho, eu estou chamando o evento aqui, né? Por exemplo, grid.api.roedit.on.saveRow. Quando eu tentar, por exemplo, digitei alguma informação numa célula e der um Enter, ele vai disparar esse evento aqui de saveRow. Ele vai disparar o evento e ele vai me chamar aqui no meu primeiro parâmetro. Ele vai me mandar para a função a minha linha de dados, a linha que eu fiz a alteração. E no segundo parâmetro, ele vai me chamar uma função que eu quero que seja chamada automaticamente no disparo do evento. Então aqui no caso eu estou chamando a função saveRow. Então aqui, essa linha aqui, ela vai me incluir um evento, né? Que é um evento que vai funcionar da seguinte forma. Quando eu editar uma célula e dar um Enter, ele vai me disparar esse evento e vai automaticamente me chamar essa função saveRow. Então aqui a gente tem a definição da função saveRow. SaveRow ela vai receber como parâmetro aqui o escopo, né, que é na verdade a linha inteira, o row entity, que é a linha inteira da minha grid que eu estou alterando. E aí dentro desse método SaveRow, aí eu posso, por exemplo, pegar a linha inteira e mandar para o meu servidor, seja meus servidores com um API, né, na verdade. Então eu posso mandar esses dados para uma API que vai me salvar numa base de dados, por exemplo. Essa API ela pode estar escrita em PHP, em Java, em ASP, em qualquer outra linguagem a nível de servidor. Aqui eu não estou mostrando exemplo para salvar isso em uma base de dados, mas eu estou exibindo isso no meu console JavaScript, né, a minha linha que foi afetada, a minha linha que eu tentei salvar. Então, simulando só essa chamada, esse método SaveRow, por exemplo, se eu vou abrir aqui no console ferramentas de desenvolvedor só para mostrar a exibição do meu console. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa célula, ela só aceita número, por exemplo. Se eu colocar uma letra aqui e der um Enter, ele vai me disparar um erro, né? Esperado 25, ele tem que ser um número. Isso daqui, esse erro aqui eu posso capturar ele depois para tratar de uma outra forma. Aqui no caso, se eu for alterar mesmo, alterar para um número, vou colocar aqui 45 e der um Enter. A hora que eu der um Enter, não sei se vocês perceberam, mas mudou a cor da minha linha, né? Ela foi para cinza. E ela disparou o evento de salvamento da minha linha. Ela disparou o evento e chamou esse método aqui SaveRow. E disparou esse comando aqui console.log, que vai me exibir aqui no meu console JavaScript. Aqui vocês podem ver o objeto que ele disparou. Ele pegou todo o objeto da minha linha que foi afetada, que é a primeira linha, que é essa linha aqui, ó, tá? Já com os dados alterados. Você vê aqui no meu objeto, aqui o campo idade, ó, ele já me trouxe aqui o 45. Então, basicamente, eu pegaria essa linha inteira aqui que foi para dentro do meu método SaveRow e mandaria ela de requisição Ajax para ser salvo em um banco de dados. Então, pessoal, basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa sequência de vídeos sobre o iGrid, né, sobre o componente iGrid. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, compartilhe com seus amigos e inscrevam-se no nosso canal. Pessoal, eu espero vocês até um próximo vídeo. Obrigado, fique com Deus e até a próxima.